Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Retomando, então, os trabalhos da manhã do dia 18 de março, a gente vai concluir o julgamento que demos início na tarde de ontem, justamente do item 68, conselheiro André, Maia Mello Engenharia Limitada. Tá? Eu pediria que o conselheiro só fizesse um apanhado geral, rapidinho mesmo, tá, pai Bola? Porque ele já tinha lido o relatório e voto, tá? E a gente passa a discussão, ok? Pronto, presidente. Com relação a esse processo, tinha ficado um questionamento acerca das retenções, que, na realidade, até quando eu fui ler o relatório, ficou um pouco confuso, mas ontem eu dei uma esclarecida, então, se a gente puder ir direto aqui para o voto, no terceiro parágrafo, isso vai ficar bem esclarecido. Analisando-se o acordo de primeira instância, constata que a DRJ já reconheceu a quantia de R$ 450.942 apta a deduzir da apuração anual de CSLL, sendo esta parcela composta de 335.718 de estimativas mensais e 115.223,66 de retenções na fonte, que foram utilizadas para abater a CSL devida nos meses de fevereiro e dezembro de 2008. Frisa-se que, apesar de a DRJ mencionar no item 35 do acórdão que o interessado não faz jus a qualquer retenção de fonte na fonte relativa à CSL do ano calendário 2008, parece-me que a autoridade julgadora entendeu que, como as retenções foram utilizadas nas deduções das estimativas mensais, estas parcelas foram consideradas em seu somatório. É o que se observa no quadro constante do acordo, a qual peço vênia para reprisar. Então, essa foi a primeira dúvida que aconteceu. A DRJ ela fala que não reconhece as retenções na fonte, só que como elas foram utilizadas lá para abater a estimativa, ela somou essas retenções na fonte, que são de fevereiro e dezembro de 2008, junto com as estimativas mensais, o que totalizou a quantia de R$ 450.942,36. Resta-se, portanto, em litígio apenas a diferença de R$ 39.279 referente às estimativas mensais pagas, vez que do total de R$ 374.000, alegado pela contribuinte, a DRJ somente reconheceu a quantia de R$ 335.718. Ao examinar a DCTF retificadora constante dos autos, verifica-se que, de fato, a contribuinte realizou o pagamento de 2 DAFs do período de apuração de dezembro de 2008, cuja soma dos valores principais totaliza a quantia de 374. Tais pagamentos são corroborados pelos comprovantes de pagamentos apresentados pela contribuinte. Quanto ao pagamento de R$ 214.313, que o valor principal é R$ 210.400, realizado em 31 de março, constata-se na DCTF que o valor principal for alocado integralmente no débito de estimativa de dezembro de 2008. Entretanto, no que se refere ao pagamento de R$ 209.648, cujo valor principal constava de R$ 164.597, realizado em 30 de outubro de 2009, observa-se que apenas o valor principal de R$ 125.000 for alocado no débito de estimativa de dezembro de 2008. Tal constatação é confirmada pelas telas de extinção das estimativas juntadas aos autos, nas folhas 180 a 182. E aí eu grifei que somente fora vinculado na DCTF a quantia de R$ 125.000. Assim sendo, como a contribuinte somente vinculou em DCTF a quantia de R$ 125.000, referente à estimativa de dezembro de 2008, tem-se que somente essa parcela é passível de dedução do ajuste anual de CSL do ano calendário. No caso em exame, como detidamente demonstrado pela DRJ, o somatório das parcelas reconhecidas na determinação de CS a pagar ou compensar não é suficiente para gerar crédito de saldo negativo. Dessa forma, entendo que o acordo de primeira instância deve ser mantido incólume. Ante o exposto, eu voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. Então, basicamente, a questão da fonte estava um pouco confusa, mas eu acredito que agora ficou esclarecido, porque a DRJ ela considerou na soma das estimativas, mas a questão do pagamento eu acabei alterando
porque o que me parece é que a contribuinte retificou a DCTF, somente vinculando esse valor de 125 mil na estimativa de dezembro de 2008, e somente essa parcela realmente que pode ser considerada na dedução. Então, eu alterei meu voto para negar provimento, presidente. Como voto? Doutor Carlos André, gostaria de falar? Eu só queria fazer uma observação, que o contribuinte, ele, no recurso voluntário, ele pede novamente a questão da fonte, né? Então, o que me parece, assim, não é que propriamente não esteja mais em questão a fonte, mas seria o caso de negar esse pedido, porque, veja, se a gente reconhecesse a fonte aqui, você estaria reconhecendo em duplicidade. Essa é a questão. Porque quando você traz as estimativas mensais para a apuração anual, você traz a estimativa devida, não aquela que foi paga, porque justamente no momento de pagar a estimativa, ele vai lá e abate o valor da fonte. Então, quando você traz a estimativa devida, né, aquela fonte ficou lá atrás. Se eu reconheço a fonte aqui de novo, ele vai aproveitar em duplicidade a fonte, né? Então, me parece que o melhor aqui seria negar provimento ao recurso também neste ponto, né? Quer dizer, a DRJ demonstrou que ele comprovou a fonte, mas a fonte foi usada para abater o valor a pagar das estimativas. Então, eu não posso utilizar novamente aqui, sob pena de utilizar duas vezes, em duplicidade, o imposto de renda retido na fonte. É só essa informação. Eu acrescento um parágrafo falando dessa questão da duplicidade. Joia. Mais alguém? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Aí a gente vai partir agora para apreciar os processos da tarde. Nós vamos adiantar os processos da tarde de hoje e vamos dar início com o item 102. Conselheira Letícia. Cleose Modas Limitada. Reproduzo abaixo o relatório da delegacia de origem, que a contribuinte foi excluída do Simples, com efeitos a partir de 16 de 2 de 2014, por omitir de forma reiterada da sua folha de pagamento informações previstas pela legislação trabalhista e previdenciária dos segurados empregados, conforme o termo de exclusão número 22, de 13 de 2 de 2019. Certificada, ela apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, após historiar os fatos, que não seria prática reiterada, basicamente. Porque uma ocorreu em 2014 e a outra ocorreu em 2012. Aí ela discorreu sobre o impacto econômico, financeiro e jurídico da exclusão, requereu a nulidade. Quando o julgamento da delegacia de origem foi julgado improcedente, a manifestação, mantendo-se a exclusão por seus próprios jurídicos fundamentos. Inconformada, a contribuinte apresentou petição a esse conselho, nomeada de manifestação de inconformidade, reiterando todas as razões postas na impugnação. O recurso é tempestivo, aí já passando ao voto, e dele conheço. Apenas para que dúvidas não restem, apesar de a recorrente ter juntado aos autos manifestação de inconformidade dirigida a esse conselho, recebo-o como recurso voluntário e passo a analisar. Cuidam os autos de ADR, de exclusão por prática reiterada.
como o contribuinte apenas copiou o recurso ou a manifestação de inconformidade, eu estou utilizando-me da faculdade do artigo 57, parágrafo 3º do regimento desse Conselho e reproduzindo abaixo o voto da delegacia, tomando como minhas as suas razões. Na verdade, ela argumenta e fala que não teria prática reiterada, que passou 2 anos de uma infração para outra, mas a lei é clara em falar que são 5 anos, né? Então, presidente, eu estou mantendo o ato declaratório, mantendo a exclusão, e mantenho a decisão da origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, negando provimento ao recurso interposto. Presidente, é como voto. Alguma dúvida, senhores? Doutor Daniel, gostaria de falar? Presidente, eu tenho uma dúvida aqui, porque eu até tive um caso semelhante que a gente votou, não sei se foi mês passado ou no anterior, também de prática reiterada, que a gente entendeu que não seria reiterada. Naquele caso, ele tinha omitido um funcionário por vários meses, né? Então, entendeu-se que isso seria a prática reiterada. Então, a gente chegou à conclusão que a prática reiterada seria deixar de informar funcionário, não o mesmo funcionário. Então, a gente excluiu por conta disso. No presente caso aqui, que é aquilo, quando você tem a auto de infração do MPT, ele oficia a Receita para fins de exclusão. Só que essa notificação, ela sequer está aqui. Eu não consigo ver e apurar se de fato isso foi dentro do conceito de prática reiterada ou não. No meu processo, a notificação da MPT estava lá explicando quem era o funcionário, quem não é. Aqui eu não consigo sequer avaliar isso. Apesar de que o contribuinte fala, não foi prática reiterada, os anos foram separados, mas eu vejo aqui um problema da própria análise. Ele fala da representação para exclusão, mas não tem o detalhamento do fato que levou aquele auto de infração, nem o próprio auto aqui, né? Os 2 autos foram lavrados na mesma data, mas o que a gente precisa avaliar é o fato, né? Para fim de a gente verificar se constituiria prática reiterada ou não. Doutor Daniel, eu entendo, concordo com as suas preocupações, mas eu acho que se nem o próprio contribuinte arguiu isso, e se não tem essa nulidade nos autos, Não, ele alega que não teve prática reiterada. Mas ele alega que não teve prática reiterada porque uma é muito distante da outra, só isso que ele fala. Sim, então ele diz o seguinte, olha, não tem prática reiterada, porque a lei fala 2 períodos em relação aos últimos 5. Então ele está dizendo que não se enquadrou nessa norma aqui. E eu não tenho como avaliar isso. E isso tem que estar no ato de exclusão, ao meu ver, para que a gente possa avaliar a legalidade ou não disso aqui. Isso é um documento do próprio fisco. Daqui é o que fundamentou o ato de exclusão. Então, como é que eu posso avaliar se esse argumento dele é válido ou não, se eu não tenho os fatos aqui, entendeu? Lógico que com a devida vem é a mesma coisa de não indicar o débito no ADE. Ele está indicando que o caso foi prática reiterada, mas ele não está detalhando a prática. O que é reiterada aí? Para a gente configurar se de fato é reiterada. E o argumento está tanto na manifestação quanto no recurso. É porque ele copiou, realmente colou, mas o que ele fala é exatamente isso. Olha, não, apesar dos autos terem sido na mesma data, os anos calendários não entram aí nessa classificação dos últimos 5. Pode ser procedente ou não essa alegação dele, a gente teria que avaliar, mas eu não estou vendo como eu consigo chegar a essa conclusão. Na verdade, o que ele está citando são 2 autos de infração, né? São 2 autos. Aí, só que a questão para você saber, 2 autos provavelmente foram 2 funcionários. Provavelmente, porque senão seria um único auto tratando. E não, mas aí os 2 autos... são só 2 funcionários, né? Quê? Não necessariamente também Isso, são só 2 exatamente. funcionários. Pode ter sido várias coisas. Pode. Assim, se ele tem mais de um funcionário,
certo, omitido, em mais de um período de apuração, eu entendo que tem a prática reiterada. A questão aqui que me gera essa dificuldade é isso. Ele está dizendo que não se enquadra naquela norma no conceito de prática reiterada, porque o prazo não bate, e eu não tenho como avaliar isso aqui, com os documentos dos autos. Estou tentando abrir o processo, mas olha... Esses dois processos que ele cita aqui, Letícia, esses dois autos, que eu estou procurando rápido, que eu não estou achando, não tem cópia deles no... Não, só tem Acho um que não. andamento. Só tem um andamento dos autos. Não tem cópia, não tem nada. É porque na ADE só faz menção aos processos mesmo, né? É. Doutor Camerano. Corroborando o conselheiro Daniel, eu também não consegui identificar a motivação, quantos funcionários, para ter uma decisão abalizada da prática reiterada. Eu não consegui também identificar isso. Além disso, eu não vi nos autos o ADE. O que eu vi é um termo de exclusão, inclusive sem identificação do responsável, do auditor, não sei que auditor que foi, mas me parece que não tem identificação. Mas é um termo de exclusão. E a nota Kodak, que consta no processo aqui, ele orienta a Secretaria da Receita Federal a respeito das providências referentes à exclusão do Simples Nacional de empresas que omitiram segurado empregado de forma reiterada, de acordo com o ofício número tal da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Assim, de acordo com o exposto, as unidades devem emitir um ato declaratório executivo para a exclusão das empresas listadas no ofício número tal, lá da Secretaria da Inspeção do Trabalho, que estejam sob sua jurisdição do Simples Nacional com intimação do domicílio tributário eletrônico. Então, eu pesquisei nos autos aqui, eu não achei o ADE, eu só achei um termo de exclusão. E parece que isso não está de acordo com a legislação do Simples Nacional, né? A própria nota manda emitir o ADE, né? Que está na lei, né? Ele emitiu só o termo de exclusão que ele intimou pelo DTE, que é o termo de exclusão 22. Mas isso não é considerado um ADE, Mas não né? é Não tem considerado nenhum... ADE. Aí eu posso ir nessa linha de que não tem o ADE, que não tem a motivação, que a gente não consegue fazer o julgamento. Eu acho que tem, inclusive, um processo desse que nós julgamos mês passado, retrasado, que não tinha o ADE. Era Você trabalhista tem um também? problema. Você tem o ADE. Não era trabalhista, não. Você pode até, Letícia, o voto que a gente teve aqui, depois eu te passo o nome do contribuinte, mas eu faço essa análise da prática reiterada, etc. Mas eu não consigo fazer isso. análise da prática reiterada. Eu acho que se a gente for pelo Mas ADE, eu acho que é mais... São os dois fundamentos, vamos ver. Mas eu acho que a gente pode ir pela falta do ADE, porque se tem a falta do ADE, a gente não consegue nem verificar a questão da prática reiterada. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse outro voto meu aqui. Eu estou tentando achar alguma coisa que justifique a inexistência do ADE e a prevalência do tal do termo de exclusão. Ele teve, na verdade, dois autos de infração, um que foi lavrado em 2012 e outro foi lavrado em 2014. Agora, a gente não sabe o fato que está lá detalhado, se é relativo àquele calendário ali, 12 e 14, e se é do mesmo funcionário ou se é de outro funcionário, porque pode ter sido, inclusive, o mesmo funcionário. E ter sido constatado duas vezes. Aí, ao meu ver, não seria prática reiterada, foi a linha do meu. Mas, assim, sem ver os autos, sem ver isso aqui, a gente não tem motivação nenhuma. Além da questão do próprio ADA, também me parece um vício. Eu acho melhor, presidente, a gente tirar ele de pauta e deixar para julgar ele de tarde junto com o outro, porque aí eu confiro todos os documentos para ver se a gente pode ir pela falta do ADE ou eventualmente da questão da prática reiterada. Eu sou mais pela não juntada do ADE, porque aí já fica uma nulidade absoluta pela falta do ADE nos autos.
Pode ser? Hoje está danado. Alguém pode me chutar? Bom, agora foi. Você estava iniciando a sua fala, Daniel? Eu não ouvi, desculpa. Presidente, antes do Daniel iniciar a fala dele, eu fiz uma sugestão, que eu não vi que o senhor não estava na sala, para a gente retirar ele de pegar ele com vista em mesa, que eu só vou verificar nos autos se tem ou não mesmo o ADR, e aí eu apresento o outro voto na parte da tarde, pode ser? Pode ser. Verifica também essa resolução. Não. Lá no termo de exclusão, tem a fundamentação utilizada pelo auditor, tá? Para a edição desse termo aqui. Verifica o que diz o artigo 83 da resolução, tá? Do Conselho, do Comitê Gestor, número 140. O que mais aqui? Deixa eu ver. O artigo 83 e 84 dessa resolução número 140. Ok. Apenas para contribuir, me parece que a mera citação de que há representações em outros processos não permite o exercício do direito de defesa nesse processo aqui, principalmente não nos permite julgar. Você não tem Ele não sabe a conclusão também, né? Hã? Ele não sabe nem a conclusão dos autos também? Não, pois é. Não, mas a representação, ela deve vir descrevendo os fatos e juntando os elementos de prova. Né? Que aquele processo certamente trata de fiscalização de contribuição previdenciária, imposto de renda na fonte, sei lá, outra matéria. Né? E aí deve ter sido feita a representação naquele âmbito. Mas quando vem para cá, para esse processo, que é para decidir pela exclusão ou não, eu preciso ter estes elementos. Quais foram os fatos e os elementos de prova que motivaram a exclusão, para que eu possa avaliar a legalidade do ato. Se essa motivação não está apresentada nos autos aqui, né, o ato carece de motivação. Né? Não basta dizer lá que isso ocorreu conforme a representação em outros autos. É verdade. Absolutamente carece de motivação aqui. Com essas considerações, então, doutora Letícia, a gente retorna o julgamento dele na parte da tarde, então, tá? Tá, eu tô achando que vai ser isso, mas, enfim, eu quero só conferir a documentação, tá? Tá ok. Deixa eu ver aqui, então. Item 103, conselheira Luciana, PF Vieira. Só pegar ele aqui, peraí. Bom, esse caso, ele é um recurso voluntário, né, contra um acordo que julgou improcedente manifestação de conformidade e manteve em deferimento da opção pelo Simples Nacional. Aqui, a contribuinte, ela alega que estava regular à época da opção, com base em parcelamentos que ela havia formalizado. Nesse caso aqui, quando ele veio para julgamento a primeira vez, nós entendemos por bem baixar os autos em diligência justamente para aferir a regularidade desses parcelamentos alegados pela contribuinte, né, e que levariam ali a possibilidade dela formalizar a opção. Então, como subsistiu essa dúvida à época, né, inclusive nós já estávamos até em julgamentos virtuais, nós entendemos por bem baixar o processo em diligência para verificar a questão das regularidades desses parcelamentos. Então, assim, nos termos da resolução de diligência, votou-se pela conversão do processo em diligência para que a autoridade de origem apurasse
se por ocasião da edição do termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, com data de registro em 8/10/2014, folhas 11 a 17, a exigibilidade dos débitos lá relacionados estava de fato ativa, ou porque referidos débitos não foram relacionados no extrato de consulta ao ECAC formulado pela recorrente em 20/12/2013, às vésperas do pedido de adesão ao Simples aqui. Em resposta, sobreveio a informação de folha 125/127, sobre a qual o contribuinte foi intimado a manifestar-se e quedou silente. Bom, em resumo, esse é o relatório, né, já passando ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço. De início, menciono o artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123 de 2006, que veda a adesão ao regime simplificado por empresas que tenham débito sem exigibilidade suspensa para com o fisco, conforme relaciono abaixo. Bom, o termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional de folhas 11 mostra que a contribuinte foi impedida de optar pelo regime por possuir débitos do Simples Nacional cujas exigibilidades não se encontravam suspensas. Por sua vez, a recorrente sustentou seu direito à opção pelo regime, argumentando que os débitos que apareciam como pendências, de acordo com o extrato emitido em 20/12/2013, haviam sido parcelados nos moldes da Lei 11.941 de 2009, sem que houvesse, à época, sido divulgada a data para consolidação e que, por isso, não poderiam representar óbice a sua inclusão no Simples Nacional. A fim de dirimir a aparente controvérsia entre a informação fornecida pelo ECAC, a recorrente, por meio do formulário emitido em 20/12/2013 e o termo de indeferimento, observando que os débitos cuja exigibilidade não estava suspensa e que impediam a opção pelo Simples Nacional em 8/10/2014, apresentavam um período de apuração nos anos de 96, 97, 99, 2001, 2 e 4, ao passo que os que teriam sido objeto da informação de consulta ao ECAC, que a princípio estariam com exigibilidade suspensa, pela adesão ao parcelamento da Lei 11.941 de 2009, eram pertinentes aos anos de 2009, 10, 11, 12 e 13, de modo que subsistia dúvida quanto à exigibilidade dos débitos apontados no termo de indeferimento por ocasião da sua edição, visto que não teriam aparecido no extrato do ECAC. De modo que, por meio da resolução 1401/00728, a primeira sessão de julgamento converteu o processo de diligência para apurar se, por ocasião da edição do termo de indeferimento, da opção pelo Simples Nacional com data de registro em 8/10/2014, a exigibilidade dos débitos lá relacionados estava de fato ativa ou porque referidos débitos não foram relacionados no extrato de consulta ao ECAC formulada pela recorrente em 20/12/2013. Em resposta à diligência solicitada, sobrevieram os seguintes esclarecimentos. Em princípio, cabe esclarecer que o que de fato está demonstrado na consulta efetuada por meio do ECAC, folha 39, e no termo de indeferimento da solicitação de opção ao Simples Nacional de folhas 11, como se pode observar, a consulta no ECAC, emitida em 20/12/2013, demonstra a situação fiscal do contribuinte naquela data, apontando eventuais débitos e pendências na Receita Federal e na PGFN. Os débitos nela relacionados estão demonstrados no quadro abaixo. Aí aqui os débitos de 2013, 9 e 12. E algumas pendências já inscritas na PGFN. Na consulta, existe a seguinte observação. Contribuinte optante pelo parcelamento do Simples Nacional, eventuais débitos de Simples Nacional exibidos nessa consulta estão com exigibilidade suspensa. Os débitos exibidos na consulta, como sendo do Simples Nacional, são, como pode-se observar, dos períodos de apuração de abril de 2009 a dezembro de 2012. Estes, portanto, já se encontravam com exigibilidade suspensa naquela data, 20 de dezembro de 2013. Em 6 de janeiro de 2014, o contribuinte apresentou solicitação de opção pelo Simples Nacional com o intuito de retornar ao sistema simplificado, sendo gerado no momento da solicitação detalhamento de irregularidades, com as pendências existentes naquela data, as quais poderiam ser regularizadas até o último dia útil de janeiro de 2014, para que a solicitação fosse deferida.
Como se verifica, no referido detalhamento de folhas 115 a 124, foram apontados vários débitos com a Receita Federal do Brasil, referentes a diversos tributos, todos componentes dos processos, aqui citando, né, os processos que foram relacionados ali. Final 83, períodos de apuração 97, 98, 99, 2001 e 2002. E final 11, o débito do período de apuração de dezembro de 2004 e débitos com a PGFN relativos a duas inscrições aqui, né, final 32 e final 29. Observe-se que tanto para os processos de final 83 e de final 11, quanto para as inscrições de final 32 e 29, não haviam sido listados na consulta do ECAC. Os demais débitos constantes naquela consulta e não relacionados no detalhamento de irregularidades é porque haviam sido regularizados antes da data da solicitação da opção em 6 de janeiro de 2014. Aí aqui o quadro copiado aqui da resultado de diligência ilustrando. Ainda de acordo com o detalhamento, após o processamento final da solicitação em 12 de fevereiro de 2014, permaneceram pendentes apenas os débitos para com a Receita Federal do Brasil, componentes dos processos final 83 e final 11. Estes, portanto, foram os débitos que implicariam no indeferimento da solicitação, constando, portanto, no termo de indeferimento, demonstrados resumidamente no quadro. Como demonstrado, os processos de final 83 e final 11 foram relacionados no extrato de consulta do ECAC, não havendo, portanto, contradição entre o termo de indeferimento e o citado extrato do ECAC. Quanto à exigibilidade, por ocasião da edição do termo de intimação dos débitos nele constantes, todos os componentes dos processos de final 83 e de final 11, considerando que a alegação do contribuinte é de que os mesmos teriam sido objeto de parcelamento nos moldes da reabertura da Lei 1194 de 2009, o processo foi encaminhado à equipe regional de parcelamento para pronunciamento. Conforme a informação 1613 de 2020, emitida por aquela equipe, as folhas 113 e 114, a opção pelo parcelamento, conhecida como reabertura da Lei 11941 de 2009, efetuada pela requerente em 20 de dezembro de 2013, foi validada pelos sistemas da Receita Federal, tendo em vista que os processos final 83 e final 11 poderiam ser incluídos, e que foi efetuado o pagamento mínimo em 27 de dezembro de 2013, visto que apenas essas críticas eram feitas pelo sistema para efeito de validação. No entanto, a informação destaca que, conforme o artigo 10º, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, da Portaria Conjunta PFN, Receita Federal do Brasil de 7 de 2013, nos casos de débitos que já haviam sido objeto de parcelamento pelo PAES, PAEX ou Lei 10.522 de 2002, era exigida uma parcela mínima equivalente a 85% da prestação devida no mês de novembro de 2008 naqueles parcelamentos. Exigência essa que não foi observada pela recorrente, conforme comprovado pelos documentos de folha 76 e 72, os quais demonstram pagamentos em valores inferiores aos 85% da parcela devida pela recorrente em 11 de 2008 pelo PAEX. A recorrente, portanto, não teria atendido a todas as exigências legais previstas para a efetivação do parcelamento em questão. A informação da equipe de parcelamento destaca ainda que, conforme os documentos de folha 76, 107 a 112, a recorrente efetuou a negociação da consolidação do parcelamento em comento, porém não recolheu as parcelas em atraso até o mês anterior à negociação, conforme determinado pela portaria PGFN 31 de 2018, observada pela Receita Federal do Brasil, o que resultou na rejeição do parcelamento no momento da consolidação. Então, dados as constatações feitas pela diligência, verifico que, embora a recorrente mencione esse recurso, existência de parcelamento apto a suspender a exigibilidade dos débitos apontados como impeditivos à opção, conforme esclarecido em diligência, item 13 acima, e conforme também artigos 10, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Portaria Conjunta 7 de 2013, nos casos de débitos que haviam sido objeto de parcelamento pelo PAES, PAEX ou Lei 10.522 de 2002, era exigida essa parcela mínima equivalente aos 85% da prestação devida no mês de novembro, naqueles parcelamentos. Exigência esta que não teria sido observada pela recorrente, que implicou na rejeição do seu parcelamento.
Dessa maneira, mesmo após todos os esclarecimentos da diligência, não verifica se qualquer correção a ser feita no procedimento de indeferimento da opção pelo Simples Nacional promovido pela autoridade fiscal. Assim sendo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados fundamentos e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Porque nesse caso aqui a gente vê assim que é bem limítrofe a situação, né, no sentido do cumprimento das exigências, tanto que foi necessária, inclusive, uma diligência, né, para apurar todos esses detalhes aí que acabaram invalidando o parcelamento arguido pela recorrente, mas mesmo, né, diante de todos esses esclarecimentos, eu não vejo realmente elementos para reformar a decisão de piso. Por isso, né, eu voto no sentido de negar provimento. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida tirar com a relatora? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Presidente, eu acompanho que nesse caso, nem a exigência inicial para o parcelamento ela foi confirmada. Então, se tivesse confirmado com o pagamento da primeira parcela, se depois, 2, 3 meses, ele tivesse descumprido e rescindido, para mim não faria diferença, porque ele teria regularizado a tempo. Mas nesse caso, nem a adesão propriamente dita, ela foi confirmada por conta já na primeira parcela. Então, eu acho acertado e acompanho. Perfeito. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutor Itamar. Com a relatora. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 104, conselheiro Carlos André Comercial, Freitas e Rodrigues. Presidente, aqui vamos jogar na sequência o 104 e o 105, que é praticamente a mesma matéria, trata da opção pelo Simples Nacional. O 104, né, em 2014, e o 105, a opção feita em 2015, ambas recusadas por existência de débitos sem exigibilidade suspensa. Ok? Ok. Então, 104. Né, termos de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, e a Receita Federal indeferiu a opção em razão dos seguintes débitos, estão aí listados. Vejam que são 3 multas de R$500 por atraso na entrega da DCTF. Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação, na peça alegou que havia quitado as pendências investivamente e juntou os dados. A manifestação foi julgada improcedente, está a emenda do acordo. E apertada a síntese, a autoridade julgadora de piso julgou improcedente a manifestação em razão de ter constatado que a contribuinte havia efetuado os alegados recolhimentos sem os devidos acréscimos legais. Ele pagou os 3 débitos lá de R$500, mas sem os acréscimos. Desta forma, para a quitação dos indigitados débitos, a contribuinte teve necessidade de efetuar recolhimentos complementares após o prazo legal para regularização. Cito um trecho aí. A contribuinte interpôs recurso voluntário, alegou que teria efetuado o cálculo dos valores a recolher conforme sistema disponibilizado pela RFB, sistema Cicalc, que o presidente conhece também. E que, Adoro ele. E quando soube das diferenças decorrentes de acréscimos legais, esses também foram pagos, está aí as suas palavras. Passando já ao voto, eu estou aplicando aqui essa tese do erro excusável que a turma vem reiteradamente colocando, quer dizer, o contribuinte foi lá, viu os débitos tempestivamente, entrou no site da Receita, usou o Cicalc para fazer o cálculo geral do DARF e pagou, né? Ela estava entendendo que estava quitando os débitos, né? Então, para não precisar ler tudo, né? Eu estou lá na conclusão, considerando que a existência dos débitos sem exigibilidade suspensa foi a causa do indeferimento, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelar o termo de indeferimento da opção
e garantir o ingresso da contribuinte no Simples Nacional a partir de janeiro de 2014. E é como voto, presidente. Alguém tem alguma dúvida? Não havendo. Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, Doutora presidente. Letícia. Ok. Doutor André. Também acompanho, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, cancelar o termo de indeferimento da opção do Simples Nacional e determinar a inclusão da contribuinte no sistema a partir de janeiro de 2014. Deixa eu só acertar aqui a redação. Tá. Item 105, conselheiro Carlos André. Muito bem. Então, em 2015, a contribuinte fez nova opção pelo Simples Nacional e, novamente, o termo de indeferimento, né, em razão de débitos. Aí, vejam que, na lista de débitos, os primeiros débitos são ainda os acréscimos legais relativos ao que nós julgamos no processo anterior, né? E os débitos seguintes, né, do Código 4460, são débitos por atraso na entrega do PGDAS de R$50 cada um. Né? Muito bem. A contribuinte apresentou manifestação, alegou que os débitos relativos às multas por atraso na entrega da DCTF constavam do processo anterior, já haviam sido quitados em 2014 e que havia regularizado tempestivamente as pendências relativas ao PGDAS do ano de 2013, junto ao DARF também. Manifestação foi julgada improcedente. Em síntese, a autoridade julgadora reconheceu que os débitos do Código 1345 haviam sido quitados em 2014, relativos ao processo anterior. Mas julgou improcedente a manifestação em razão de ter constatado que a contribuinte havia efetuado os alegados recolhimentos relativos às multas do PGDAS, essa que cada uma é R$50, sem os devidos acréscimos legais. Desta forma, para a quitação dos indicitados débitos, ela teve necessidade de efetuar recolhimentos complementares. Né? Então, eu vou passar direto ao voto. Né? Então, aqui, no terceiro parágrafo, na parte destacada, né? No processo final 64, votei pelo cancelamento do termo de indeferimento em razão da contribuinte ter cometido erro excusável na regularização dos débitos apontados como causa para a vedação à fruição do regime simplificado. O mesmo ocorre no presente processo, pois vê-se que a contribuinte, em 8 de janeiro de 2015, realizou o pagamento de todas as multas de atraso do PGDAS, né, ou seja, dentro do prazo de regularização da lei para a opção, sem os devidos acréscimos legais, que, no caso, são ínfimos. Né? Então, em síntese, presidente, eu voto, já lá na conclusão, por cancelar também este termo de indeferimento e garantir o ingresso da contribuinte no Simples Nacional a partir de janeiro de 2015. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Me acompanho, temos também, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário e cancelar o termo de indeferimento da oposição pelo Simples Nacional, determinando a inclusão da contribuinte no referido sistema a partir de janeiro de 2015. Conselheira Luciana, item 106, Patuleias Office. Tá mudo, Luciano. Desculpa.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão DRJ, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o indeferimento da opção pelo Simples Nacional. A contribuinte teve seu pedido de inclusão indeferido, haja vista a existência de débitos cuja a exigibilidade não estava suspensa nos termos da Lei Complementar 123 de 2006, conforme o termo de indeferimento à opção pelo Simples Nacional, com data de registro em 10 de fevereiro de 2019. Aqui ele lista, né, apenas um débito, que é um débito de GFIP, multa por atraso na entrega. Cientificado apresentou manifestação de inconformidade, pedindo sua inclusão no Simples Nacional, alegando, em resumo, que consta uma multa de GFIP, porém esta é de natureza indevida, com defesa já protocolada na data de 11 de janeiro de 2019, sobre o processo citado, sem resposta, tão logo solicitado o cancelamento da multa para fins de enquadramento no Simples Nacional, por se tratar de um ato de justiça e em conformidade com a Lei 13.097 de 2019, artigo 48, que a dispensava do pagamento dessa multa, embora no portal do Simples Nacional, né, acusasse a possibilidade do ingresso em razão dessa pendência como motivo. Os argumentos da recorrente foram afastados pela DRJ, né, no sentido de que o termo de indeferimento lista impedimento de débito para com a Receita Federal do Brasil referente à falta de entrega de GFIP, né, do período de apuração de dezembro de 2013. A interessada apresenta, entre outros documentos, o protocolo, né, de um processo referente à impugnação dessa multa impeditiva, incluindo a sua respectiva peça de defesa. Em consulta ao processo referente a essa impugnação da multa em questão, constata-se que ele, né, encontrava-se ainda sem decisão, mas que continha de despacho constatando impugnação intempestiva, e que, em consequência de apresentação de defesa intempestiva, o débito impeditivo permanecia exigível, e que eventual petição apresentada fora do prazo não tinha o condão de cumprir com os requisitos do artigo 151 do CTN. Inconformada com o resultado do julgamento, ela interpôs recurso voluntário, repisando basicamente os mesmos argumentos da impugnação. Bem, passando ao voto, anoto realmente que o artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar impede, né, o ingresso ao Simples de empresas que possuam débitos e que, realmente, baseado no único argumento em que ela trata, né, que a suspensão da exigibilidade estaria amparada em processo administrativo lastreado por impugnação intempestiva, cuja a intempestividade, ou tempestividade, aliás, a recorrente não foi capaz de demonstrar, né, no recurso voluntário apresentado, já que ela repisa basicamente os mesmos argumentos e não faz o diálogo com as razões de decidir da DRJ, insistindo, né, basicamente na suspensão da exigibilidade pelo 151, inciso 3 do CTN, que, como vimos aqui, não foi cumprido, haja vista inexistência de impugnação capaz de suspender a exigibilidade do débito objeto do termo de indeferimento ao Simples Nacional, tendo em vista que ela sequer foi conhecida nos termos do parágrafo 2º do artigo 56 do Decreto 7.574 de 2011, combinado com o artigo 17 do Decreto 70.235 de 72, entendo que, mesmo após apreciados os argumentos do recurso voluntário, não verifico qualquer correção a ser feita no procedimento de indeferimento à opção do Simples Nacional, promovido pela autoridade fiscal. Assim sendo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados fundamentos. E voto no sentido de negar provimento ao recurso. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Com relação à questão da multa da Lei 13.097, que ele cita ali, que teria anistiado essa multa, né? Mas me parece que, como a impugnação lá naquele processo foi intempestivo, não sei se nós ficaríamos
à mercê disso daí, né? Porque se essa lei realmente for ter anistiado a multa, ele não seria, essa multa não seria devida a ele, é isso? É porque a DRJ não fala nada sobre essa multa, ela só falou que foi intempestiva, né? É que essa multa, Camerano, ela foi objeto de auto próprio, que é onde ele aduz que teria apresentado essa impugnação justamente contestando a multa por esse fundamento. Só que foi intempestiva? Só que ela foi intempestiva lá. Então, assim, aí eu não sei se vocês acham que a gente poderia entrar no mérito dessa questão, né, da anistia dessa multa aqui nesse processo. Eu acho que não daria, né? Acho que não. Se ele perdeu o prazo lá... Mesmo tendo havido após a anistia, depois, né, nesse fato gerador que ele está sendo cobrado a multa. Mas, assim, a anistia, eu acho que ela tem o efeito retroativo, né? Ela extingue o débito. Se, de fato, verificar essa anistia, a pendência, ela deixa de existir. Pois é porque a DRJ não se manifestou. Eu não sei, eu também não fui lá ver na lei se está tudo correto, se ela está anistiando esse período aí de fato gerador. Mas é isso que eu queria discutir, se, independentemente da intempestividade, se é cabível ou não reconhecer essa argumentação, né? Se a gente está julgando uma exclusão fundamentada na existência de um débito que foi anistiado posteriormente... Pois é. O fato dele ter sido constituído definitivamente ou não, por conta daquele outro processo, acho que é de menos. A questão o débito subsiste ou não subsiste? E a anistia, como o Daniel falou, os efeitos dela são retroativos, né? Pois é isso que eu fico pensando. Mas deixa eu até puxar o artigo 48 aqui, até para ler para os senhores também, porque a gente já... Não tem informação nenhuma no processo a respeito desse débito por parte da Receita? Se ele não tem, presidente. Eu até procurei, né, por essa situação, justamente para poder verificar, né, essa questão, se a gente poderia reconhecer essa anistia aqui. Não seria o caso de baixar em diligência para que a autoridade local se manifestasse? Eu não localizei. A respeito do débito em si? Porque é um débito até recente, né? Pois é. O caso do André manifestou. Fala, Carlos. Só para... eu acho que, se nós estamos julgando aqui uma exclusão cuja motivação é um débito exigível, o fato de haver uma anistia, acho que está no escopo da nossa apreciação. Uhum. Né? Acho que está. Acho que não tem nenhum problema nós adentrarmos a essa discussão, porque um efeito é exonerar aquele crédito tributário lá. O que a gente tem que discutir é se tem um outro efeito aqui, distinto, né, que é desfazer a hipótese de exclusão do Simples. Né? São dois efeitos distintos. Um é lá você dizer que aquele crédito tributário não existe mais, né? Uma vez que aquela hipótese não... Outra coisa é você dizer assim, bom, em razão disso, não há mais não se configura mais a hipótese de exclusão aqui. Então, acho que podemos fazer, sim, essa discussão. Sim. Tá. Posso ler o artigo que ele cita como sendo a causa da anistia aqui para vocês? Que acho que fica até mais fácil para a gente deliberar essa questão. Então, vamos lá. É o artigo 48 da Lei 13.097 aqui, que diz o seguinte: o disposto no artigo 32A da Lei 8.212, de 24 de julho de 2091, deixa de produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária. Então, assim, ele traz uma condição específica, né, que é essa ausência de ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária,
que aqui eu entendo que eu não tenho como saber se nessa GFIP que ele deixou de entregar, né, tinha fato gerador de ocorrência de contribuição ou não. Então, por isso que, a princípio, eu entendo que essa discussão caberia naquele processo onde ele perdeu o prazo da impugnação, embora o período da multa aqui, ó, que aqui ele cita, né, até 31 de dezembro de 2013, que foi justamente o período de apuração da multa aqui, né, desses R$ 1.500. Eu acho que a gente tem que discutir a questão da exigibilidade desse débito, sim, aqui, só que a gente não tem condições de decidir. A gente não tem, justamente por conta desse dispositivo que tu acabou de ler, que ele dá uma anistia, digamos assim, mas ela é condicional, tem algumas condições que devem ser satisfeitas. Eu não sei se esse débito foi extinto ou não e por qual motivo. Entendeu? Independente dele ter perdido o prazo e não ter discutido lá, a anistia se aplicaria de toda forma. Pois é. Entendeu? Mesmo que ele podia não ter impugnado, inclusive. Se a anistia depois, esse débito ele seria cancelado. Agora, realmente, precisa verificar na unidade de origem se foi cancelado, se não foi, se atende aos requisitos, porque de repente também não foi cancelado, mas atende aos requisitos. Né? Então, de ofício pode fazer esse cancelamento. Aqui realmente não dá para a gente. Eu não me oponho né, alterar o voto para uma resolução de diligência, até para aclarar melhor a situação aqui, né, até como dito por vocês aí, que já, né, pelos senhores auditores que já trabalharam nesse setor, que ele teria, né, como verificar se esse débito continua ativo ou não em face especificamente dessa condição da anistia. Então, acredito que a gente pode, sim, baixar o processo em diligência para apuração, né, dessa informação, independentemente do processo da autuação. Deixa eu até, na verdade, até alterar aqui a minha opinião. No auto de infração que tem aí, porque essa multa, a base de cálculo dela, ela leva em consideração o montante das contribuições informadas em GFIP. Se você olhar lá o auto de infração, está na página 23, quando ele calcula que a multa, né, que é o limite máximo dela, eu acho que era 500, ele traz uma base de cálculo nesse auto de infração lá, 2.977 no mês, 2.977 em outro, então 319,13. Então, me parece que isso demonstra que teve fato gerador de contribuições previdenciárias na CGFIP. Então, afastaria aí a aplicação da anistia com a condicionante. Ótimo. Doutor Carlos André. Não, presidente, eu ergui a mão inadvertidamente. Inadvertidamente. Tá bom. Daniel, a sua observação ela é relevante também. Eu acho aqui que a gente tem elementos. Se quiser, por conta do impacto que isso pode trazer para o contribuinte, uma eventual exclusão, certificar isso na unidade de origem, tudo bem, mas é porque o outro auto não está aqui, né? Mas a base de cálculo do auto está. Aí, nesse ponto, eu concordo com a conselheira. Ela deveria ter discutido essa questão da base de cálculo lá, porque se está aqui, alguma coisa na GFIP foi informada. Então, ele teria que desconstituir essa GFIP. Isso ele teria que discutir lá, realmente. Dizer, na verdade, não é 2.100, eu não tinha nada informado. Tá? Eu informei errado, qualquer coisa. Isso ele tinha que discutir lá. Como ele não discutiu, está constituído isso daqui, com uma base de cálculo que agora não está aqui o GFIP, não tem como a gente confirmar, mas presume-se que esse auto de infração ele é correto, né? Todos concordam com a colocação do conselheiro Daniel? Sim. Ok, então passemos à votação. O voto é por negar provimento ao recurso voluntário, ok? Doutor Camerano. Após essas considerações aí, esse novo fato trazido pelo conselheiro, então acompanhar o voto da relatora mesmo. Eu até sugeriria à relatora que acrescesse ao voto essa observação que foi posta pelo conselheiro Daniel. Para que ficasse... Sim, até para
justificar melhor a questão da negativa de provimento, né? Até porque Exato. havia limitado o voto em Exato. cima da questão do objeto, né, que a gente estaria julgando aqui, mas haja visto o entendimento da turma que a gente também poderia estender, né, em relação à questão da apreciação do mérito da própria anistia, quanto ao cabimento dela aqui nos autos, né, eu manifesto nesse sentido e faço o acréscimo dessa informação, né, no sentido de que, até onde nós conhecemos nos autos, esse débito está, assim, confirmado por ausência de cumprimento dessa condição da anistia aqui do artigo 48 da Lei 13.097. Ok. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos André. Acompanha. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Doutor André. Acompanho, presidente. Ok. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Eu pediria ao Marco Antônio que interrompesse a gravação, por gentileza.